Vamos falar agora da divulgação de rentabilidade. Como assim, Wallace? Imagine, por exemplo, que o fundo ele foi lá e nasceu, né? O fundo começou a ser comercializado. O fundo pode divulgar rentabilidade depois do primeiro mês? O fundo já pode mostrar isso para o mercado? É isso que a gente vai observar. Então vamos lá. A divulgação das informações pode se dar por qualquer meio. Passa a marca-texto, respeitando o período de carência de 6 meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Então, suponhamos aqui que a gente tem um fundo e esse fundo nasceu aqui no período de, vamos colocar uma data aqui, 1/10. Então, ele vai ter aqui 1/12, 1/11, 1/12, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4. Nesse período aqui, em 1/4, começa a ter o período de 6 meses. Ou seja, ele já passa a ter aqui um histórico, né, de oscilação, de valores de cota, se caso houver de taxa de performance, e aí pode fazer a divulgação de rentabilidade. Continuando. Porém, toda vez que alguma informação divulgada inclua a referida rentabilidade, ou seja, fala que a rentabilidade aqui foi de 7,84% ao período. O que é AP? Ao período. Ao período aqui nesses 6 meses, tá? Essa informação necessita divulgar sua devida taxa de administração e taxa de performance, se houver. Lembrando, tá, que toda vez que tem aqui o conceito de divulgação de rentabilidade, já é líquida da taxa de administração. Mas como o fundo é novo, tem que divulgar lá qual seria a taxa de administração e, né, mostrar ali que ela já foi descontada, tá? Isso é muito importante. E se teve taxa de performance, deve mostrar também se foi cobrado ou não e qual foi o percentual, tá? Vamos lá, muito importante, é expressamente vedada, ou seja, se torna proibido, tá? Isso aqui é muito importante, é proibido, é vedado. Vamos lá, proibido, perninha no P. Divulgação em qualquer meio de qualificação, premiação, título ou análise que utilize dados de menos de 12 meses. Então, não pode ter análise com menos de 12 meses, tá? Então, isso aqui é importante, não pode ter aqui, ó, análise com menos de 12 meses. O que é analisar? Comparar, por exemplo, com o benchmark, comparar com outro fundo da mesma família. Como assim, Wallace, da mesma família? Você tem lá a SPX, lançou um fundo multimercado, né? E aí vai comparar esse, sei lá, um fundo macro trading, né? Depois, né, na certificação aí CEA, CPA 20, a gente já vê um pouquinho disso. Um fundo macro trading, um fundo long short, né, das famílias ali. Vamos imaginar aqui, na SPX tem um fundo multimercado macro trading. E vamos imaginar aqui uma outra asset aqui. Vamos pegar aqui vamos lá, a Verde. A Verde foi lá, tem um fundo multimercado também e também um fundo macro trading. E aí vai fazer uma análise. Se o fundo da SPX, né, não tem aqui um período de até 12 meses, não pode fazer essa análise, ó. Então, é vedada a divulgação de qualquer meio que utilize menos de 12 meses. Por exemplo, 6 meses, ele pode aqui mostrar a rentabilidade, mas não pode fazer comparatibilidade, tá? Isso é importante. Então, é proibido, tá? Outra informação, divulgação de rentabilidade do fundo com menos de 6 meses. Foi o que a gente viu acima. Isso é importante, passa a marcar texto e cai na prova. Então, ó, não pode divulgar rentabilidade com menos de 6 meses. Não pode. E não pode fazer comparação ou análise com menos de 12 meses. São coisas diferentes, tá? Não pode divulgar a rentabilidade. Não pode divulgar com menos de quanto tempo? Com menos de 6 meses, está descrito aqui. E não pode fazer comparações com um período menor do que 12 meses. Continuando. Divulgação de comparação entre fundos que tenham classificação ambimas diferentes, sem qualificá-los e sem apresentar justificativa consistente para comparação. Proibido. Como assim? Você pegar, por exemplo, lá um fundo de renda fixa. E esse fundo de renda fixa acompanha o DI. Rentabilidade lá, 5%, um exemplo. Aí você pegar lá, por exemplo, um fundo de ações. Fundo de investimento em ações, que é um FIA. Rentabilidade, 15%. E comparar os dois. Não faz sentido. Por quê? Porque esse fundo aqui, a gente vai ver que ele é muito arriscado. E, consequentemente, do mesmo jeito que ele deu uma rentabilidade muito bacana, que foi 15%, ele poderia ter dado menos 10%, menos 15%. O fundo de renda fixa, não, ele estava acompanhando ali o DI, por exemplo. Então, você está ali comparando ali Fusca com Ferrari.
Não tem nada a ver. Você não pode comparar um fundo de renda fixa com um fundo de ações. O fundo de ações, o risco é muito maior, e quanto maior o risco, maior tende a ser o retorno. Maior é o retorno exigido pelo investidor. Então, isso é muito importante, tá? Então, informações de divulgação de rentabilidade, muito importante. Anota esses períodos aí, de 12 meses, que não pode ter análise com outros fundos, de 6 meses, que não pode ter divulgação de rentabilidade, muito importante, e que não pode se comparar fundos de classes distintas. Fundo renda fixa com fundo multimercado, fundo renda fixa com fundo de investimento em ações e assim sucessivamente. Quando a gente visualizar as famílias, né, dos fundos, essas classes, fundo de renda fixa, fundo multimercado e fundo de ações, vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Mas vamos aí devagarzinho caminhando, que já vai chegar e esse entendimento vai ficar mais amplo. Vamos lá então, e eu espero vocês na próxima aula.